presépio é uma construção que representa a natividade, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo na província romana da Judeia no ano zero da nossa era. O termo presépio deriva do étimo latim praesep, estábulo ou manjedoura, estruturas muito frequentes nessa altura na província romana da Judeia e onde se pensa que terá nascido o menino Jesus. A difusão da natividade na Europa é progressiva e tem momentos históricos que estão muito claramente associados. Um deles é a promulgação do Édito de Milão no século IV pelo imperador Constantino, imperador romano do Ocidente, que proibia a perseguição dos cristãos. Mais tarde, o imperador Teodósio I promulga o Édito de Salónica, que torna o catolicismo a religião oficial do Império Romano, e ambos estes atos políticos contribuem fortemente para a difusão do culto da natividade na Europa. Quando o Império Romano do Ocidente cai no século V, na sequência das invasões bárbaras, poderia pensar-se que de alguma forma a difusão do cristianismo na Europa seria prejudicada. Esta dinâmica não se inverteu com a queda do Império do Ocidente no século seguinte, reforçando-se mesmo com a conversão do rei franco Clovis I ao cristianismo em 496. Entre os séculos V e XIII, o culto cresce com a progressiva cristianização europeia e ganha novo alento em 1223, quando São Francisco de Assis constrói, na cidade italiana de Greccio, um presépio com figuras à escala humana. Com a instalação da Ordem Franciscana em Portugal, entre 1223 e 1229, e um pouco por toda a Europa, assiste-se nos séculos XIII e XIV à organização de presépios nas principais catedrais, igrejas e mosteiros. Nos Açores, o culto da natividade foi sempre muito acarinhado devido à responsabilidade evangelizadora e de ensino das primeiras letras que foi atribuída aos franciscanos no processo de povoamento do arquipélago iniciado por 1439 nas ilhas de Santa Maria e São Miguel. No século XVI, registra-se um grande incremento na produção de presépios para igrejas, conventos e casas particulares, mas é no século seguinte, com a doação em 1641 das ruínas do paço que o conde de Vila Franca possuía na Lagoa, que os franciscanos se fixam no concelho, construindo o primeiro convento e incentivando certamente o culto da natividade. Como se sabe, este primeiro convento foi muito danificado pela irrupção do Pico João Ramos em 1652, o que determinou a construção de um novo convento a norte do primeiro, que se iniciou em 1749. A representação da Natividade foi-se alterando ao longo dos tempos. Inicialmente, Nossa Senhora e o Menino Jesus eram apenas acompanhados pelos magos, que só mais tarde foram coroados, subordinando o poder temporal ao poder divino, à altura em que São José se junta ao conjunto, embora em plano secundário. Mais tarde ainda vem a juntar-se o boi, que associado aos pastores representa o povo de Deus, e o burro, que associado aos magos representa os gentios. Em Portugal, é com o escultor Machado de Castro, nascido em 1731 e falecido em 1822, que representações de tarefas diárias desempenhadas por grupos sociais passam a ser incluídas no presépio, conferindo-lhe abrangência comunitária. Em 1832, a extinção das ordens religiosas nos Açores cria condições para que representações da Natividade até então elaboradas nos conventos femininos, desde o século XVII em maquinetas e desde o século XVIII em redomas, passem a ser produzidas por senhoras leigas. Durante o século XIX e o início do século XX, a impressão provocada nos visitantes estrangeiros pela especificidade da realidade natural e cultural dos Açores motivam as elites locais à promoção da identidade regional. Em 1862, Bernardino da Silva e Manuel Leite Pereira, Tomás de Ávila Boim e Joaquim do Amaral fundam junto ao Porto dos Carneiros a fábrica de cerâmica que posteriormente ficará conhecida como Cerâmica de Bernardino Silva. 10 anos depois, Manuel Leite Pereira desvincula-se da sociedade e funda a fábrica açoriana nas Alminhas, unidade fabril que passará a designar-se mais tarde como Cerâmica Leite. A abertura destas fábricas de cerâmica na Lagoa cria condições excepcionais para a produção da arte benucreira, hoje idiosincrática no concelho. Na década de 90 do século XIX,
Em paralelo com o fabrico de louça, ganha expressão a produção de pequenas esculturas representando costumes populares micalenses que se destinam sobretudo aos visitantes atraídos pelo exotismo local. Essas figuras destacavam o vestuário micalense oitocentista, mulheres de capote e homens de carapuça, enquanto representantes dos primitivos costumes. As esculturas conjugam-se com as fotografias, os postais ilustrados, os guias turísticos e os mapas, configurando uma representação da realidade regional que é direcionada para o turismo. O impacto desta produção confirma-se no álbum açoriano, publicado em 1903, em que se refere que as figuras vendidas em grandes quantidades aos turistas são das melhores recordações dos costumes locais e defende-se que a Vila da Lagoa, apesar de ser a mais pequena em tamanho, é a primeira a concorrer pelas suas indústrias para o engrandecimento e progresso da terra de São Miguel. Em 1941, José Augusto Martins Vieira, sobrinho neto de Bernardino da Silva, assume a direção da fábrica de cerâmica Silva, que passa então a ser conhecida como Cerâmica Vieira. E nas décadas de 40 e 50, desenvolve um movimento artístico de pendor regionalista. Nesse processo, destaca-se Luís da Luz Gouveia, responsável da secção de moldagem e pintura da fábrica, cuja criatividade se evidencia na produção de figuras de presépio. Luís Gouveia mantém estreito relacionamento com o pintor Domingos Rebelo, cuja obra consagra a paisagem e os costumes micalenses, com o escritor Armando Cortes Rodrigues, diretor da secção de etnografia do Museu Carlos Machado, e com o etnólogo Francisco Carreiro da Costa, estudioso das tradições açorianas. A obra deste artista e os artigos e correspondência trocada com estes intelectuais incentivam Luís Gouveia a produzir figuras de pendor regionalista. Por sua vez, Luís da Luz Gouveia recruta artistas mais novos, criando o que se pode chamar uma escola. Estes artistas, quase todos com vínculo às fábricas de cerâmica, trabalham em oficinas domésticas em horário extralaboral, de modo a incrementar o seu rendimento. As figuras criadas integram diferentes tipologias religiosas, identitárias e arquitetónicas, constituindo um universo eclético em que coexistem representações do período de nascimento de Jesus com atividades do cotidiano rural micalense. Religiosidade e tradição evidenciam-se na representação de quadros locais, as procissões em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres e de Nossa Senhora, bem como os cortejos do Espírito Santo ou as romarias quaresmais micaelenses. Diversos grupos sociais, camponeses, pastores e pescadores, associam-se às corporações e representações das vivências rurais e as figuras que introduzem um toque mundano, como as lavadeiras, o cagão ou os noivos. O presépio é ainda povoado por animais e por construções que também evocam o momento da natividade, com formas orientalizantes e romanas e regionais, patentes na arquitetura tradicional, figuras que são criadas a diversas escalas para serem estrategicamente colocadas de modo a criar perspectivas e simular a paisagem real. O núcleo museológico do presépio, alojado no antigo convento de Santo António, reconcilia a tradição franciscana com a arte bonecareira da Lagoa e homenageia todos os bonecareiros que a produzem em oficinas domésticas e na nossa oficina do museu, e cuja obra pode ser adquirida na nossa loja ou através da Rota Bonecareira disponível online.